Olá pessoal, passando por aqui para deixar uma palavra de Deus ao coração de todos. Eu um tempo atrás fiz uma enquetezinha no Facebook perguntando para o pessoal a questão do perdão, que é algo muito importante sempre, né, para a humanidade, para a gente pensar, para a gente estar analisando. E bastante irmãos, pessoas participaram dando sua opinião sobre o perdão. E isso é tão interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz aqui falando sobre justamente a importância do perdão, do liberar perdão. Antes, porém, eu peço que você deixe o seu joinha, se inscreva aí no canal e compartilhe esse material se você achar interessante com outras pessoas. Isso vocês sabem que é de suma importância para o crescimento do canal, enfim, da intenção nossa de estar anunciando a grandeza de Deus. Mas vamos lá para o assunto. Eu gostaria de ler, compartilhar com vocês aqui e tecer alguns comentários sobre a importância do perdão. Primeiro, queridos, eu anotei que por causa da falta de perdão, há desentendimentos, brigas, separações, tantas coisas que acontecem que vocês são prova disso pela falta de perdão. Como isso acontece, e é comum, né? O perdão, ele só existe porque todos nós podemos cometer erro. Por isso que existe o perdão. Isso é muito interessante. Sem ele, seria difícil, mantermos um relacionamento saudável com as pessoas. Por isso, amados, a importância de perdoar, de liberar perdão, de pedir perdão, isso é muito importante, é muito interessante. Apesar de ser tão importante, não é fácil. Principalmente para quem não conhece ou não sabe o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus orienta. Isso é muito importante, queridos. Por isso, algumas verdades bíblicas sobre o perdão eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez no primeiro momento pode até dar uma confrontada e a gente dizer está totalmente errado, mas pensando comigo, eu tenho certeza que você vai chegar a um bom entendimento sobre esse assunto. Primeiro, que perdão não é uma opção, não é opcional, viu? Perdão não é uma opção. É comum escolhermos a quem a gente vai perdoar. É normal, fulano eu perdoo, perdão não, baseado naquilo que nós acreditamos ser perdoável. Pode perceber, a gente acaba escolhendo, né? Alguns acreditam que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece perdão. Então a gente acaba criando, como eu posso explicar para vocês, uma escala de perdão. Fez mais uma vez, quero mais nem saber, não perdoa mais, já perdoei uma vez, agora já era. Então é muito interessante, mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas é uma ordem do Senhor Jesus. Tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha só, se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes voltar e disser estou arrependido, perdoa-lhes. Que coisa interessante. Isso é caminho estreito, gente. Isso é porta apertada. Isso é muito importante para a nossa vida cristã saudável na presença de Deus. Segundo, para ser bem sucinto, perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca a gente tem vontade de perdoar. Quando eu sentir, eu perdoo. Mais ou menos assim que eu estou querendo explicar para vocês. Encontramos muitas vezes dentro de nós raiva, vingança, sentimento de vingança. Isso a gente encontra de uma forma fácil, mágoa, né? Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto somente de uma emoção, mas de uma razão de perdoar. Isso é muito interessante e isso é muito importante. É claro que o sentimento, queridos, anotei aqui que sentimento pode estar envolvido, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre quanto devemos perdoar, ele lhe deu uma resposta firme. Mateus 18, 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse-lhe, não é 7, mas até 70 vezes 7. Terceiro, perdão não pode ser fingido. Alguns fingem que perdoam só porque sabem que vão conviver com essa pessoa. Estou te perdoando porque sabe que vai conviver. Perdão fingido.
aí não é válido. Não é válido. Fique atento, se você está sempre criticando e apontando o erro daquela pessoa, é sinal que você não perdoou. Você precisa ser verdadeiro e o perdão vindo do coração. Quarto, muitas pessoas que por se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve perdão. Mas se nos basearmos nisso, nunca a gente vai conseguir perdoar ninguém. Claro que você vai lembrar. É lógico que vai lembrar. Então é muito importante e muito interessante isso aqui. Dificilmente a gente esquece o que aconteceu, né? É aquela que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Não é verdade? Quando você perdoa, não significa que esqueceu o acontecido. Não significa. Mas sim que você não leva mais em conta aquilo que aconteceu. Aí é o perdão. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Jeremias 31 e 34, eu anotei aqui que vai dizer: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Isso é muito interessante, né? O texto diz que Deus não lembrará, mas Deus pode esquecer alguma coisa? Deus já esqueceu alguma coisa? E ele diz que não vai lembrar, mas ele esquece de alguma coisa? Claro que Deus não esquece, queridos. Claro que Deus não esquece, Ele sabe de tudo. O texto está querendo dizer assim, que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, ou seja, Ele não leva mais em conta. Receba uma palavra de Deus nesse momento, aleluia. Quinto, Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante do que vimos, há muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão nos coloca diante de um julgamento de Deus. Aí é que está a dificuldade. Queridos, vamos liberar perdão, a importância de perdoar. Jesus, ele disse assim, eu anotei aqui: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que coisa tremenda. Olha a importância de perdoar para nós, para você mesmo. Muitas doenças físicas e emocionais, queridos, acontecem por falta de perdão. Muitas, inúmeras, acaba se tornando uma raiz de amargura que destrói a vida da pessoa, afasta a pessoa de Deus, né? Lança para longe e ainda prejudica quem está na sua volta. Queridos, vamos ler. Sexto, não é obrigado a conviver com quem você já perdoou. Claro, é óbvio que não é obrigado. Sabemos que é difícil manter uma amizade forte com quem perdoa. Por exemplo, quem te roubou, quem te traiu, quem te agrediu ou coisa do tipo. Eu sei que é difícil. Posso até não conviver, mas também não posso odiar. E isso é que eu quero que vocês compreendam. Entendeu? Não precisa ter a convivência, mas também não precisa odiar. Então, muito interessante isso. Temos que ter ciência da eternidade, para onde eu quero ir, o outro também quer ir. Repudie o pecado, mas ame o pecador. Sétimo, para me encerrar e esse vídeo não ficar longo: para perdoar você não precisa esperar o outro pedir perdão. O maior exemplo foi Jesus, quando na cruz olhou para o céu e pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a própria vida dele. Não esperou os outros pedirem perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem aquilo que estão fazendo. Amados, perdoar é muito necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que esteja difícil e fira o nosso orgulho. Eu sei disso. Deus sempre nos dá uma nova chance. Acredite nisso, creia nisso. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar. Eu sei que é muito mais fácil. Mas com a ajuda de Deus você vai conseguir. E lembre-se, o amor sempre vai vencer o ódio. Creia nessa palavra. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Forte abraço e até a próxima. Tchau.